Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito. O primeiro caso de Covid-19 teria acontecido alguns dias depois do que se acreditava, segundo o cientista responsável. A maioria dos casos desse novo coronavírus são mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O ministro das Relações Exteriores culpa o que ele definiu como cobertura exagerada da mídia por impacto na economia. Não é novidade que a Itália foi o primeiro país da Europa a sofrer muito com o coronavírus, né? Quando os casos dispararam por lá, os italianos pediram ajuda a países da região. We're in great shape though. We have 12 cases, 11 cases, and many of them are. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar. Controlar o coronavírus dentro das suas fronteiras, Pequim inundou vários países de vários continentes com todo tipo de ajuda para combater a doença. E Roma recebeu doações de suprimentos médicos, kits de teste. Por favor, gente! Tá lotado o aqui, vocês estão de brincadeira! As pessoas estão morrendo aqui no hospital! A gente vai morrer! Proibir a exportação do medicamento hidroxicloroquina, que é usado contra doenças como a malária e está sendo testado contra a Covid-19. A eficácia ainda não. Os números ainda tendem a aumentar, e já existem casos confirmados de transmissão interna no país. Da Fiocruz mostram que a taxa de ocupação de leitos está no nível de alerta baixo na maioria dos estados.
o susto, o assombro, o medo e a dúvida, a impermanência, a resiliência, resignação, a dor, o luto e a perda, impermanência, finita finitude que nos acompanha, a vida comprida ou curta, relativa, grande ou pequena, bela ou feia, o corpo, o coletivo, o trauma, o traumatizado, os valores, o singular, o desigual, a desigualdade, o subjetivo, abrigo de todas as horas, a adaptação que não cessa, o virtual e o imaginário, a ilusão, a solidão, o inimaginável, o impossível, a garra, a força, ciência, luz no final do túnel e as marcas agarradas em nossos corpos. Vai, começa, reencontra, recomeça e segue, apesar das histórias de todos nós, os nossos. Vai, segue, se refaz, descansa, supera e vive o que há de viver nesse caminhar que há de ser brando e leve no pulsar. É isso, pessoal. É um prazer aqui com vocês. De volta. Acho que tem a cabeça mais. Agora tá tudo certo. Então, voltando, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, de volta ao contato, né? Depois desse trauma, coletivo, né? Pandêmico, mundial, né? Estar aqui de volta não foi fácil, né? Ao mesmo tempo que é incrível, teve muitos medos, certezas, a gente nem sabia se a gente ia estar aqui, como a Ellen falou, né? E aí, eu queria apresentar o meu grupo, antes de falar desse livro incrível. Cristina, Thalita, Thaís, Maíra, Juliana. O nosso tema é o corpo guarda suas marcas e histórias, né? E foi baseado no livro do Lowen, Medo da Vida, muitas vezes por mim chamado no ato falho de medo da morte, assim, várias vezes. Depois vocês vão entender um pouco mais sobre o porquê desse medo da morte. E, enfim, nosso grupo foi um grupo atípico, porque nós somos atípicos, e um grupo, assim, um grupo de estudo, mas também um grupo muito terapêutico. A gente, né? Não dá para ler esse livro como um gibi, né? Não tem como. Porque é algo assim que mexeu muito com a gente, desde as primeiras resistências e até depois da gente conseguir ir virando fênix, né, Cris? Cris falou isso ontem, eu achei isso bem, bem incrível. E é isso. Então, querem falar alguma coisa? Então, posso começar, vai começar a rodar o meu tempo só agora, tá?